Glória a Deus. Amém? Aos inscritos e aos não inscritos no nosso canal, nós vamos hoje falar de algo muito tremendo. Você que não se inscreveu, se inscreva, amém? Convido você a se inscrever. Vamos falar hoje de um tema tremendo: relacionamento com Deus. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como que estamos na presença desse Deus maravilhoso? Como temos esse relacionamento tem sido refletido fora da igreja, no nosso ciclo social, no meio da nossa família? Como está a nossa intimidade com Deus, né? Então, tomando como base o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, né, do versículo 12 ao 16, a gente encontra ali Paulo trazendo uma doutrina, né, uma doutrina tremenda, esclarecedora, né, de uma vida a ser seguida, porque a doutrina ela é a mãe de uma boa ética. Sem obedecer à doutrina, nunca, jamais teremos uma ética cristã no nosso viver. Tá? Então é necessário estar embasado na doutrina da palavra, porque a teologia, de que adianta ter teologia, ter conhecimento e pregar bem, cantar bem, achar que sem você a obra não funciona, achar que você é insubstituível, se você não tiver um bom relacionamento com Deus. De nada adianta, tá certo? Então, nos capítulos 1 e 2, ele fala muito do relacionamento com Deus. E eu quero dizer algo nessa noite. Você não é um cristão, nunca será, se você não tiver um relacionamento com Deus. Você nunca será um cristão sem um amplo relacionamento com o Senhor, tá certo? Então, e no versículo 3 ao versículo 8, fala de um relacionamento de si mesmo. Ou seja, eu preciso entender quando algo em mim está ferindo, agravando o meu relacionamento com Deus. Quando falo algo, quando cometo alguma atitude, quando tenho alguma ação na minha vida que fere esse relacionamento. Aí eu começo a questionar a mim mesmo, né? Então, pensar de você além do que convém, né? É aquela questão do crente que acha que ele é insubstituível, o crente que a obra de Deus sem mim não funciona, né? É se olhar, né? É você olhar para você, olhar para si mesmo, sem aquele olhar de exaltação. Vamos baixar a bola, é isso? Mas também não de inferioridade, sabendo que você está na posição com Deus e basta. Você é a graça, você é a própria graça de Deus. E devemos viver pela graça, né? Então, nós vamos ponderar aqui alguns versículos. Veja bem, Romanos 12, 9 diz assim: o amor deve ser sincero. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu devo viver uma vida de sinceridade. Aleluia! Eu não devo viver de engano, não devo viver enganando, com trapaças, não, porque eu me relaciono com Deus. Então, eu vivo uma vida sincera, né? Odeiem o que é mal. Então, ó, viu aí? Relacionamento com Deus é odiar o que é mal. Tá? Tudo que é mal não cabe na minha vida, eu tenho que odiar, tá certo? E apeguem-se ao bem. Então, se eu faço bem, continuo nele, permaneço nele, tá? No versículo 10 ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha que coisa tremenda. Aí a gente lembra daquele versículo: amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me dedicar, eu tenho que me preocupar. Por isso que eu disse no início que Paulo era um homem de ação. Ele não era só um teólogo de gabinete, um pastor de gabinete, achando que ele era o dono da verdade. Ele pregou e viveu o amor fraternal, tá certo? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Meu Jesus, é esvaziar de si mesmo. Dar honra aos outros mais do que a si mesmo? Meu Jesus, isso é algo impossível nos dias atuais. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que dedicar mais ao meu próximo, enaltecer ele, esvaziar de mim mesmo. É aquilo que costumamos dizer, né? Quando a gente sobe um degrau, a gente desce 10, tá certo? Versículo 11. Nunca lhe falte o zelo. Ó, quem tem um relacionamento com Deus, ele é zeloso.
Ele é zeloso pela obra, ele é zeloso pelo seu ministério, ele é zeloso pelo seu pastor, pela sua igreja, aleluia. Sejam fervorosos no Espírito. Quem tem relacionamento com Deus não precisa fazer fórmulas mirabolantes para atrair. O Espírito Santo de Deus já habita nele, aleluia. Já habita no coração dele. Sirvam ao Senhor, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Irmão, se eu tenho um relacionamento com Deus, a tribulação eu passo dando glória a Deus. Eu passo o momento de tribulação glorificando, aleluia, porque diz aqui o texto, perseveram na oração. A tribulação está vindo a todo vapor, mas eu estou de joelho. Eu estou glorificando. Por que desanimar? Por que parar? Se você se relaciona com Deus, não tem nada que se preocupar. Deus cuida de tudo, aleluia. Compartilhem o que vocês têm com o santo em suas necessidades, versículo 13. Então, eu tenho que compartilhar, tá bom? O que eu aprendi, eu tenho que levar. Não está escrito? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se eu tenho que dar para quem não tem, né? Versículo 14 aqui é terrível, irmão. Aqui a chapa esquenta. Abençoe aqueles que os perseguem. Jesus, abençoe e não os amaldiçoe. Versículo 14. Como é bom, né? Orar por aqueles que perseguem a gente. Como é ótimo orar por aqueles que nos odeiam, que querem nos ver na lama, que zombam, que criticam, que nos atacam, que fazem coisas terríveis para nos abater, para nos entristecer. Ame eles. Ore por ele. Peça misericórdia. Porque quem está agindo na vida deles é o diabo. Quem está enclausurando ele é o Satanás. Tá certo? Então ele está debaixo da maldição. Então nós temos que abençoar. Temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Tá bom? Versículo 15. Alegre-se com os que se alegrem. Chore com os que choram. Irmão, é eu compartilhar momentos bons com irmãos que estão na bênção, como está chorando com aqueles que choram. Aleluia. Bem-aventurados que choram. Aleluia. Glória a Deus. Não sejam orgulhosos. Opa, aqui está o ponto-chave. Eu falei outro dia que o orgulho é uma doença da alma. Quem tem relacionamento com Deus, quem é um crente de verdade, não tem o orgulho, mas esteja disposto a associar as pessoas, né, de posição inferior. Eu tenho que me sentar com humilde. Jesus veio para os mansos e humildes, pobres de coração. Tá? Jesus não veio para estrelato. Da mesma forma que eu trato uma autoridade, eu trato o menor servo na casa de Deus. Isso chama-se relacionamento, intimidade, maturidade cristã. Aleluia. Tá certo? Versículo aqui continuando. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não sejais sábios. A Bíblia está nos ensinando a não ser sábios, prepotentes aos nossos próprios olhos. A sua formatura, seu curso de teologia, seu conhecimento teológico, sua boa eloquência, nada disso vale ser um relacionamento com Deus. Nada disso significa, isso significa absolutamente nada, vezes nada, ser um relacionamento com Deus, tá bom? Versículo 17, não retribua a ninguém mal por mal. Tá? Então, que Deus possa nos dar graça, tá? Porque Paulo ensinou lá para a igreja também de Filipos, né, sobre isso, sobre o relacionamento, porque não é fácil lidar com pessoas difíceis, não é fácil lidar com pessoas marrudas, pessoas temperamentais, não é fácil, irmão, não é fácil, tá? Então a capacidade que você tem de usar o conhecimento que aprendeu, né, a capacidade que Deus te deu para usar o conhecimento que você aprendeu nas Escrituras, vai lhe dar sabedoria para você lidar com esse tipo de gente, para você lidar com situações dessa natureza, né? Vai lhe ensinar a se relacionar de forma correta, tá? Então, Paulo usou o texto cristocêntrico para nos ensinar, tá certo? Há quem saiba muito, mas não sabe se relacionar. Há quem conhece muito, mas não sabe se relacionar. A maturidade é você saber se relacionar, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender à luz da palavra
a nos relacionar com Deus. Tá? E o comentário aqui de Shed, ele fala assim, ó, somos chamados a deixar que o amor governe nossas atitudes e ações. Não precisa falar mais nada. Nós somos chamados para deixar que o amor de Deus, o sublime amor de Deus, governe as minhas atitudes e governe as minhas ações. Amém? Coisa tremenda, né? Nós recebemos a incumbência de amar. Recebemos da parte de Deus a incumbência de amar até mesmo aqueles a quem consideramos inimigos. Temos que amar eles. Temos que amar eles e pedir que Deus faça a obra pelo Espírito Santo no coração deles. Tá? Todos nós já fomos prejudicados por outras pessoas. Quem não já foi prejudicado? Quem não já foi enganado? Quem não já foi traído? Mas o amor de Deus permite que os perdoamos e que os busquemos em reconciliação, né? Todos nós já ferimos e fomos feridos, né? O amor nos convida a pedir perdão delas e fazer com que vivamos o amor de Cristo a cada dia, tá bom? Então, que Deus abençoe. Tremendo! Relacionamento com Deus é isso. Abrir mão do eu, esvaziar de si mesmo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até nosso próximo vídeo.